O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra usa o anel da sua mãe antiga. Lucas caminhava apressado pela avenida principal da cidade, com o terno impecável e o olhar fixo no celular. O trânsito caótico, os buzinas, o cheiro de gasolina e pão fresco não o distraíam. Ele estava acostumado a uma vida blindada, onde o luxo é normalidade e as pessoas são peças no seu jogo de poder. Até que, no meio daquela multidão apressada, ele travou. Ali, no meio da calçada suja, sentada no canto da parede grafitada, estava Aline, uma mulher negra, cabelo desgrenhado, roupas puídas, mas com uma postura que exigia respeito. Não era só coragem, era uma chama estranha, inquietante, algo que parecia arrancar Lucas do seu mundo de cristal. Ele olhou rápido, só de relance, mas foi o suficiente para sentir um arrepio. Foi quando seus olhos foram puxados para um detalhe que congelou tudo. No dedo indicador de Aline, um anel antigo, dourado e desgastado, que brilhava sob o sol tímido. Era o anel da sua mãe, aquela mulher que sempre foi sua maior inspiração. Lutadora, influente, conhecida por nunca desistir dos que ninguém via. Um anel que ele jurava ter guardado na joalheria do banco, protegido da história miserável do passado. Mas ali estava, na mão de uma mendiga, Aline. O choque lhe apertou o peito. O coração disparou. As pessoas ao redor passavam apressadas. Algumas lançavam olhares tortos, cochichos rápidos. O que aquela louca tá fazendo aqui? Isso não é lugar pra gente assim. O mundo de Lucas, feito de festas caras e risadas vazias, parecia rachar sob seus pés. Ele sentia um nó na garganta, um tremor nas mãos. Queria se afastar, fugir daquela cena que mexia com tudo o que ele acreditava. Mas algo prendia ali, uma curiosidade perigosa que começava a se infiltrar onde antes existia apenas desprezo. Naquele momento, Aline levantou os olhos e fixou Lucas com uma força impossível. Não disse nada. Só sorriu, um sorriso pequeno, cheio de segredos. E Lucas, do alto da sua arrogância, percebeu que ali existia uma história que ele não compreendia e que poderia desmontar toda a sua vida. Sua mente não parava. Quem era Aline? De onde veio aquele anel? Por que aquela mulher, invisível para vários, carregava um pedaço do passado da sua família? E o pior, que verdades incômodas estavam prestes a explodir. Ao longe, uma voz resmungou: "Fique longe, Lucas. Essas pessoas não são para o nosso mundo." O círculo social dele já ameaçava isolá-lo, mas a imagem daquela mulher com o anel da mãe era um soco no seu orgulho. Ele sentiu pela primeira vez o peso real da pergunta que ele jamais teve coragem de fazer a si mesmo. Até onde ele iria para entender o que realmente é pertencimento? Para aceitar o que acontece quando o conforto se mistura com a dor alheia? E mais estranho ainda, para aceitar o que começa a misturar-se com seus próprios sentimentos por Aline. O mistério pairava no ar, denso, e a única certeza era que nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, sentindo o mundo ao seu redor vibrar em uma nova frequência. Aline continuava a olhá-lo, os olhos tão penetrantes que pareciam desnudá-lo por dentro, desafiando suas crenças. Ele estava prestes a se aproximar, se perder naquele mistério que envolvia. "Fique longe dela, Lucas." Uma voz familiar surgiu do nada, e ele se virou para encontrar Sofia, sua namorada. Ela estava quase ofegante. A maquiagem impecável agora parecia borrada, uma sombra de desespero cruzando seu rosto. "Ela está tentando te manipular.
Não acredite nesse truque. A mente de Lucas girou. O que Sofia estava dizendo? Aline era uma mendiga, sim, mas havia algo mais naqueles olhos. A conexão era palpável. Ele não conseguia evitar. Mas o anel... Sofia avançou, tomando seu braço com um olhar frenético. Você não entende. Esse anel não é só um pedaço de metal. Escute, eu sei quem ela é. Já vi o nome dela em registros de mulheres desaparecidas. Ela não é quem você pensa que é. A cada palavra o peito de Lucas se apertava mais. Ele olhou novamente para Aline, que permanecia imperturbável, um sorriso triste, quase solidário, desenhado em seus lábios. Lucas, você precisa saber a verdade. Ela finalmente disse, a voz suave como um sussurro, mas tão forte que cortava o barulho da cidade. Antes que pudesse responder, do nada, um carro passou em alta velocidade, fazendo um zigue-zague e parando de forma abrupta a poucos metros de cima da calçada. As portas se abriram e duas figuras saíram, homens de terno escuro com ares ameaçadores. É ela, um deles gritou, apontando para Aline. Pegue-a! Os olhos de Lucas se arregalaram. Aline virou-se, uma mistura de medo e determinação em seu olhar. Ela se levantou, o anel reluzindo com a luz do sol, e Lucas sentiu como se o tempo tivesse parado. A cena explodia em cores ao seu redor. Gente gritando, pessoas correndo, a correria crescente. Não, Aline, espere! Lucas gritou. Sofia agarrou seu braço, mas ele se soltou, a urgência crescendo mais forte que qualquer dúvida. Ele não podia deixá-la ali, não podia. Enquanto ele avançava em direção a Aline, sentindo que algo muito maior estava em jogo, uma das figuras lançou algo para o chão. Um estalo ensurdecedor seguiu, como um trovão. O barulho explodiu em seus ouvidos, confundindo as vozes ao seu redor. O chão tremeu sob seus pés. Lucas olhou para Aline, seus olhos cheios de terror. Ao mesmo tempo, tudo se desfez em uma série de flashes. Uma luz intensa ofuscava a visão. Um aroma de fumaça e energia elétrica preenchia o ar. E então, de repente, um silêncio profundo, como se a cidade inteira tivesse segurado a respiração. Quando a poeira começou a sentar, Lucas viu Aline caída. O anel estava longe, reluzindo num canto, isolado na calçada. A figura ameaçadora se aproximava lentamente, um sorriso cruel nos lábios, e todas as certezas de Lucas começaram a se despedaçar. Ele olhou para Sofia, que estava em choque, segurando a boca. O que está acontecendo? Quem são eles? O que você sabe sobre Aline? As palavras saíram em um turbilhão. Sofia hesitou, mudando a expressão. Não é só uma mendiga. Aline é parte de algo que não podemos compreender, Lucas. Algo muito maior e perigoso, ela murmurou. O olhar de Lucas se fixou em Aline, agora caída e vulnerável. O coração disparava, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para entender a verdade sobre aquele anel e a vida daquela mulher? O peso do que estava por vir se instalava, e ele soube que nada seria mais como antes. Lucas estava ali, com o coração na boca, enquanto o caos se desenrolava diante dele. Aline ainda estava no chão, o anel a alguns metros, reluzindo como um farol de esperança no meio da tempestade. Ele queria correr até ela, mas o mundo ao seu redor era um turbilhão de vozes e imagens distorcidas. Os homens de terno escuro avançavam com passos firmes, e os gritos na multidão se uniam em um coro de pânico. Pegue-a! Um deles bradou, enquanto outro puxava algo do bolso, um dispositivo negro que piscava como se estivesse prestes a explodir. Lucas sentiu um frio na espinha. O que eles queriam com Aline? Não! Lucas gritou, mais para si mesmo do que para os homens. Essa não era a realidade que ele conhecia. Mas ali estava ele, preso em um. Ele olhou para Sofia, que ainda estava em choque, seu rosto pálido e tenso. A urgência no ar era palpável. Aline olhou para o anel. Sua expressão mudava entre desespero e foco.
Lucas, vem até mim. Sua voz era um misto de comando e súplica, e algo nele pulsava para obedecer. Aqueles homens pareciam mais um pesadelo do que uma ameaça real, como se fossem sombras com intenções malignas. Mas, para sua surpresa, o que deveria ser uma corrida das mais intensas e emocionais se transformou em um momento suspenso quando um grito ecoou. Esperem! Uma mulher emergiu da multidão. Seus cabelos longos voavam ao vento e sua presença tinha uma energia difícil de ignorar. Lucas reconheceu imediatamente. Era Clara, uma antiga amiga de família, alguém que sempre teve uma aura de mistério ao seu redor. Ela chegou perto dos homens, e eles hesitaram. "Ela não é quem vocês pensam que é", exclamou Clara, com uma firmeza que fazia a multidão prender a respiração. "A Aline que vocês estão tentando capturar é parte de algo muito maior, muito mais profundo. Não interessa a vocês." O clima mudou de repente. Lucas sentiu uma onda de confusão subir. Aline havia se levantado, e quando seus olhares se encontraram, ele viu algo que nunca esperava. Um brilho inconfundível nos olhos dela, que fez seu coração disparar ainda mais. Era uma confiança, um poder que ele não compreendia. E então, como se um interruptor tivesse sido acionado, Clara se virou para Lucas e sussurrou com urgência. "Lucas, ela é sua irmã." As palavras pairaram no ar como um eco. Lucas se sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Sua mente se encheu de perguntas, lembranças, segredos que nunca soube que existiam. Ele olhou para Aline, que agora tremia, suas expressões misturadas entre medo e esperança. "Aline, irmã!" A palavra mal conseguia sair de sua boca. As figuras ameaçadoras hesitaram. Clara continuou. "Ela é filha da sua mãe, antes dela conhecer seu pai. Tudo o que você pensava saber sobre sua família, tudo pode mudar agora." Lucas sentiu um nó na garganta, mergulhando em um mar de sentimentos que o sufocava. Ele queria acreditar, mas a confusão e o choque o envolviam. A multidão ainda olhava, alguns cochichavam, outros estavam paralisados, e ele podia sentir o peso de todo esse olhar. Afinal, Aline era a mendiga que ele nunca notou, e agora, de repente, era alguém cercado por mistério e um elo de sangue perdido. Sua mente fervia com a nova realidade que se desdobrava à sua frente. "Vá até ela!" Clara insistiu, o pânico oculto em sua voz. Mas Lucas hesitou. Ele estava preso entre dois mundos, sendo puxado em direções opostas. O que mais ele não sabia? Como tudo podia estar tão entrelaçado? O caos ao redor começou a se intensificar novamente, as vozes aumentando, a tensão crescendo. Ele olhou de Aline para os homens e de volta para Sofia. O que isso significava para eles? Para ele? "Lucas!" A voz de Aline agora era um sussurro carregado de dor. Ele precisou decidir, e rapidamente. E assim, com o coração acelerado e a mente em chamas, ele começou a se mover, determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. O futuro continuava incerto, mas algo dentro dele dizia que essa decisão mudaria tudo, para sempre. Lucas estava ali, com o coração na boca, enquanto o caos se desenrolava diante dele. Aline ainda estava no chão, o anel a alguns metros, reluzindo como um farol de esperança no meio da tempestade. Ele queria correr até ela, mas o mundo ao seu redor era um turbilhão de vozes e imagens distorcidas. Os homens de terno escuro avançavam com passos firmes, e os gritos na multidão se uniam em um coro de pânico. "Pegue-a!" Um deles bradou, enquanto o outro puxava algo do bolso. Um dispositivo negro que piscava como se estivesse prestes a explodir. Lucas sentiu um frio na espinha. O que eles queriam com Aline? "Não!" Lucas gritou, mais para si mesmo do que para os homens. Essa não era a realidade que ele conhecia, mas ali estava ele, preso em uma cena de filme de ação, onde as linhas entre heróis e vilões se tornavam cada vez mais borradas. Ele olhou para Sofia, que ainda estava em choque, seu rosto pálido e tenso. A urgência no ar era palpável. Aline olhou para o anel. Sua expressão mudava entre desespero e foco. "Lucas, venha até mim."
Sua voz era um misto de comando e súplica, e algo nele pulsava para obedecer. Aqueles homens pareciam mais um pesadelo do que uma ameaça real, como se fossem sombras com intenções malignas. Mas, para sua surpresa, o que deveria ser uma corrida das mais intensas e emocionais se transformou em um momento suspenso quando um grito ecoou. "Esperem!" Uma mulher emergiu da multidão. Seus cabelos longos voavam ao vento, e sua presença tinha uma energia difícil de ignorar. Lucas reconheceu imediatamente. Era Clara, uma antiga amiga de família, alguém que sempre teve uma aura de mistério ao seu redor. Ela chegou perto dos homens e eles hesitaram. "Ela não é quem vocês pensam que é!" exclamou Clara, com uma firmeza que fazia a multidão prender a respiração. "A Aline que vocês estão tentando capturar é parte de algo muito maior, muito mais profundo. Não interessa a vocês." O clima mudou de repente. Lucas sentiu uma onda de confusão subir. Aline havia se levantado, e quando seus olhares se encontraram, ele viu algo que nunca esperava. Um brilho inconfundível nos olhos dela, que fez seu coração disparar ainda mais. Era uma confiança, um poder que ele não compreendia. E então, como se um interruptor tivesse sido acionado, Clara se virou para Lucas e sussurrou com urgência. "Lucas, ela é sua irmã." As palavras pairaram no ar como um eco. Lucas se sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Sua mente se encheu de perguntas, lembranças, segredos que nunca soube que existiam. Ele olhou para Aline, que agora tremia, suas expressões misturadas entre medo e esperança. "Aline, irmã?" A palavra mal conseguia sair de sua boca. As figuras ameaçadoras hesitaram. Clara continuou. "Ela é filha da sua mãe antes dela conhecer seu pai. Tudo o que você pensava saber sobre sua família, tudo pode mudar agora." Lucas sentiu um nó na garganta, mergulhando em um mar de sentimentos que o sufocava. Ele queria acreditar, mas a confusão e o choque o envolviam. A multidão ainda olhava, alguns cochichavam, outros estavam paralisados. E ele podia sentir o peso de todo esse olhar. Afinal, Aline era a mendiga que ele nunca notou, e agora, de repente, era alguém cercado por mistério e um elo de sangue perdido. Sua mente fervia com a nova realidade que se desdobrava à sua frente. "Vá até ela." Clara insistiu, o pânico oculto em sua voz, mas Lucas hesitou. Ele estava preso entre dois mundos, sendo puxado em direções opostas. O que mais ele não sabia? Como tudo podia estar tão entrelaçado? O caos ao redor começou a se intensificar novamente, as vozes aumentando, a tensão crescendo. Ele olhou de Aline para os homens e de volta para Sofia. O que isso significava para eles? Para ele. De repente, algo inesperado aconteceu. Um dos homens de terno escuro começou a tremer, seu rosto distorcido de horror. Ele olhou para a própria mão e, em um lampejo, seu rosto se contorceu em uma expressão de desespero. "Não! O que vocês fizeram comigo?" Ele virou-se caindo de joelhos e a multidão recuou em choque. Ao mirar o anel, que estava agora nas mãos de Aline, Lucas sentiu um poder emanando dele. As luzes ao redor começaram a cintilar. Clara gritou, "E o anel? Ele não é apenas um anel, é a chave, é a razão pela qual eles a querem." Mas antes que ele pudesse entender, um clarão explodiu ao redor deles. A linha entre a realidade e o desconhecido começou a se desfazer. O homem estava se contorcendo e, de repente, ele se desintegrou em uma nuvem de fumaça e luz. Todos ficaram paralisados e um silêncio mortal tomou conta da cena. Lucas olhou para Aline, que agora estava coberta por uma aura brilhante. A verdade parecia estar tão próxima e ainda assim tão distante. "O que está acontecendo?" ele sussurrou, sem saber se queria saber a resposta. E então, o mundo ao seu redor começou a girar. Ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Os segredos se acumulavam, e os laços entre eles
pareciam mais frágeis do que nunca. O mundo ao redor começava a girar. Lucas sentiu a pressão de 1000 dúvidas e emoções. Aline estava em pé, envolta pela aura brilhante, enquanto os homens de terno hesitavam, seus rostos agora pálidos de horror. Antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um segundo homem começou a tremer, assim como o primeiro, e então, inexplicavelmente, um grito rasgou o ar. "Não! O que vocês fizeram comigo?" A voz soou agonizante, e Lucas viu os olhos do homem se revirarem. O corpo dele se contorceu de dor. A multidão recuou, chocada. Clara, ainda ao lado, permanece firme. "Lucas, ela é sua irmã." A afirmação dela ecoou em sua mente, mas não havia tempo para pensar. Tudo estava se desenrolando rápido demais. Então, em um instante, tudo mudou. Um novo estrondo irrompeu quando a figura que antes parecia uma ameaça se desfez em uma explosão de fumaça e luz. A multidão estava paralisada, enquanto novos ecos de pânico surgiam de lá e cá. Os gritos eram misturados com murmúrios de espanto. Lucas olhou novamente para Aline, que havia começado a se aproximar do anel. Com um movimento quase gracioso, ela se abaixou e quando suas mãos tocaram o metal polido, uma nova onda de energia surge. E então aconteceu. As luzes, uma vez vibrantes, começaram a florescer com uma intensidade quase ofuscante. E a voz de Aline, com um timbre desconcertante, soou firme. "Irmão, é hora da verdade." "Não, o que você quer dizer?" Lucas tentou se aproximar, mas um bloqueio invisível parecia separá-los. Mais uma vez seus instintos o alertaram que algo estava mudando. E então, os murmúrios da multidão se transformaram em uma comoção. Aline continuou, agora com a voz grave, como se estivesse revelando segredos muito antigos. "Não sou quem você pensa que sou. Não sou só sua irmã." A confusão chamuscava a mente de Lucas. "O que você quer dizer com isso?" Ele mal conseguia falar, o coração batendo descompassado. "Eu sou parte de um legado. Nossa mãe não era simplesmente uma mulher comum. Ela era guardiã de poderes que você não pode imaginar." As palavras dela traziam uma gravidade que eletrizava o ar. Lucas não sabia se acreditava, mas a intensidade no olhar dela o prendia. Clara parecia tensa, um novo segredo em suas mãos. "Aline, você não pode estar falando sério." "Mas eu estou." Aline se lançou à frente, fazendo com que todos se calassem. "Este anel não é só um objeto. É a chave para um mundo que foi esquecido." O brilho ao redor dela aumentou, e de repente, o chão sob seus pés tremeu, como se uma fenda estivesse se abrindo entre eles. Ele sentiu uma onda de calor e um arrepio percorreu sua espinha. Mas o que aterrou Lucas foi a revelação surgiu como uma explosão. Você é metade." "Metade o quê?" A palavra mal conseguiu sair de sua boca. "Metade do que nossa mãe era. Uma guardiã de segredos. Eu carreguei esse fardo durante anos." O ambiente pulsava, e no fundo ele percebeu que Sofia estava em choque. Sua expressão retorcida entre a dúvida e a incredulidade. E de repente, com um movimento rápido, Aline tirou algo do bolso. Um medalhão que parecia pulsar com uma luz própria. "Isso é o que eles querem," ela disse, olhando para os homens de terno, cujas faces agora estavam endurecidas de ódio. Uma briga invisível estava prestes a começar, e a vida deles nunca mais seria a mesma. O olhar de Lucas se fixou na figura familiar de Aline, a mulher que ele havia considerado apenas uma mendiga. E agora, a revelação de que ela poderia realmente ser sua irmã, sua ligação antiga, uma guardiã. Tudo isso abria novas feridas em seu coração. Como tudo isso poderia estar interligado? Bastava um instante. Um novo rugido cortou o ar quando um terceiro homem se jogou entre eles, gritando com um olhar frenético. "Aline, não! Eles não podem saber!" O choque tomou conta dele, cada palavra cada vez mais sombria. O terceiro homem avançou, materializando-se de uma sombra. "Eu não posso deixar que revelem a verdade."
Lucas olhou para Aline, sentindo mais do que uma conexão. Era agora uma batalha por algo maior do que eles. Eu não sei o que está acontecendo, mas vou lutar por você. A declaração saiu freneticamente de sua boca. Mas antes que pudesse se preparar, uma nova explosão de luz e energia surgira entre eles e a multidão, um espetáculo ensurdecedor que os envolveu. O futuro deles pairava em equilíbrio, enquanto ele se perguntava o que era verdade e o que aconteceria se tudo mudasse em uma fração de segundo. O mundo ao redor começou a girar. Lucas sentiu a pressão de 1000 dúvidas e emoções. Aline estava em pé, envolta pela aura brilhante, enquanto os homens de terno hesitavam, seus rostos agora pálidos de horror. Antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um segundo homem começou a tremer, assim como o primeiro. E então, inexplicavelmente, um grito rasgou o ar. "Não! O que vocês fizeram comigo?" A voz soou agonizante, e Lucas viu os olhos do homem se revirarem. O corpo dele se contorceu de dor. A multidão recuou, chocada. Clara, ainda ao lado, permanecia firme. "Lucas, ela é sua irmã." A afirmação dela ecoou em sua mente, mas não havia tempo para pensar. Tudo estava se desenrolando rápido demais. Então, em um instante, tudo mudou. Um novo estrondo irrompeu quando a figura que antes parecia uma ameaça se desfez em uma explosão de fumaça e luz. A multidão estava paralisada, enquanto novos ecos de pânico surgiam de lá e cá. Os gritos eram misturados com murmúrios de espanto. Lucas olhou novamente para Aline, que havia começado a se aproximar do anel. Com um movimento quase gracioso, ela se abaixou, e quando suas mãos tocaram o metal polido, uma nova onda de energia surgia. E então aconteceu. As luzes, uma vez vibrantes, começaram a fluorescer com uma intensidade quase ofuscante. E a voz de Aline, com um timbre desconcertante, soou firme. "Irmão, é hora da verdade." "Não, o que você quer dizer?" Lucas tentou se aproximar, mas um bloqueio invisível parecia separá-los. Mais uma vez, seus instintos o alertaram que algo estava mudando. E então, os murmúrios da multidão se transformaram em uma comoção. Aline continuou, agora com a voz grave, como se estivesse revelando segredos muito antigos. "Não sou quem você pensa que sou. Não sou só sua irmã." A confusão chamuscava a mente de Lucas. "O que você quer dizer com isso?" "Eu sou parte de um legado. Nossa mãe não era simplesmente uma mulher comum. Ela era guardiã de poderes que você não pode imaginar." As palavras dela traziam uma gravidade que eletrizava o ar. Lucas não sabia se acreditava, mas a intensidade no olhar dela o prendia. Clara parecia tensa, um novo segredo em suas mãos. "Aline, você não pode estar falando sério." "Mas eu tô!" Aline se lançou à frente, fazendo com que todos se calassem. "Esse anel não é só um objeto. É a chave para um mundo que foi esquecido." O brilho ao redor dela aumentou, e de repente o chão sob seus pés tremeu, como se uma fenda estivesse se abrindo entre eles. Ele sentiu uma onda de calor e um arrepio percorrer sua espinha. Mas o que aterrorizou Lucas foi a revelação que surgiu como uma explosão. Você é metade." "Metade o quê?" A palavra mal conseguiu sair de sua boca. "Metade do que nossa mãe era, uma guardiã de segredos. Eu carreguei esse fardo durante anos." O ambiente pulsava, e no fundo ele percebeu que Sofia estava em choque, sua expressão retorcida entre a dúvida e a incredulidade. E de repente, com um movimento rápido, Aline tirou algo do bolso. Um medalhão que parecia pulsar com uma luz própria. "Isso é o que eles querem," ela disse, olhando para os homens de terno, cujas faces agora estavam endurecidas de ódio. Uma briga invisível estava prestes a começar, e a vida deles nunca mais seria a mesma. "Isso não é possível," Lucas gritou, sua cabeça girando com a ideia insana. Ele queria acreditar que tudo era um pesadelo, algo que poderia acordar. Mas quando ele olhou de volta para Aline,
O medalhão em suas mãos começou a brilhar ainda mais intensamente. Neste momento, o terceiro homem na equipe de terno jogou-se à frente deles, gritando com um olhar frenético. Aline, não, eles não podem saber. O choque tomou conta dele e a confusão cresceu. Lucas ergueu as sobrancelhas, mas antes que pudesse perguntar, o homem continuou. Ela não deve ouvir isso. E se isso for a verdade? Lucas desabafou, a adrenalina correndo em suas veias. Eu não posso viver em mentiras. Mas o homem sequer olhou para ele. Ele estava focado em Aline, e as palavras que saíram de seus lábios foram como facas. Aline, você não fez isso. Você não deveria ter revelado sua verdadeira natureza. Com essas palavras, uma onda de energia explodiu entre eles. O chão parecia se dividir, e em um instante tudo o que Lucas conhecia se desfez. A multidão gritou. As sombras nas faces dos homens de terno se tornaram mais sombrias, e ele finalmente percebeu o que estava em jogo. Todos os olhos estavam fixos em Aline, mas não era exatamente isso que ele sentia. Aquelas declarações devastadoras criaram uma fissura, uma batalha de realidades que eles nunca sonharam vivenciar. E ali, como em um filme, foi como se o tempo tivesse parado. O peso da verdade agora pairava sobre eles. O que mais estava escondido? Os ecos de uma verdade devastadora retumbavam em sua mente. Aline era algo muito além do que ele poderia imaginar, mas as implicações disso. Se tudo aquilo era verdade, quantas mentiras ele vivera? E a pergunta que pesava mais: quem ele realmente era nesse turbilhão de segredos e poderes? Nada mais estava certo. O futuro estava em chamas, e a única certeza era de que eles estavam apenas começando a desvelar um mistério, tão vasto que nada seria como antes. O mundo ao redor começou a girar. Lucas sentiu a pressão de 1000 dúvidas e emoções. Aline estava em pé, envolta pela aura brilhante, enquanto os homens de terno hesitavam, seus rostos agora pálidos de horror. Antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um segundo homem começou a tremer, assim como o primeiro, e então, inexplicavelmente, um grito rasgou o ar. Não! O que vocês fizeram comigo? A voz soou agonizante, e Lucas viu os olhos do homem se revirarem. O corpo dele se contorceu de dor. A multidão recuou, chocada. Clara, ainda ao lado, permanecia firme. Lucas, ela é sua irmã. A afirmação dela ecoou em sua mente, mas não havia tempo para pensar. Tudo estava se desenrolando rápido demais. Então, em um instante, tudo mudou. Um novo estrondo irrompeu quando a figura que antes parecia uma ameaça se desfez em uma explosão de fumaça e luz. A multidão estava paralisada, enquanto novos ecos de pânico surgiam de lá e cá. Os gritos eram misturados com murmúrios de espanto. Lucas olhou novamente para Aline, que havia começado a se aproximar do anel. Com um movimento quase gracioso, ela se abaixou, e quando suas mãos tocaram o metal polido, uma nova onda de energia surgia. E então aconteceu. As luzes, uma vez vibrantes, começaram a florescer com uma intensidade quase ofuscante. E a voz de Aline, com um timbre desconcertante, soou firme. Irmão, é hora da verdade. Não! O que você quer dizer? Lucas tentou se aproximar, mas um bloqueio invisível parecia separá-los. Mais uma vez, seus instintos o alertaram que algo estava mudando. E então, os murmúrios da multidão se transformaram em uma comoção. Aline continuou, agora com a voz grave, como se estivessem revelando segredos muito antigos. Não sou quem você pensa que sou. Não sou só sua irmã. A confusão chamuscava a mente de Lucas. O que você quer dizer com isso? Eu sou parte de um legado. Nossa mãe não era simplesmente uma mulher comum. Ela era guardiã de poderes que você não pode imaginar. As palavras dela traziam uma gravidade que eletrizava o ar. Lucas não sabia se acreditava, mas a intensidade no olhar dela o prendia. Clara parecia tensa, um novo segredo em suas mãos. Aline,
Você não pode estar falando sério. Mas eu estou. Aline se lançou à frente, fazendo com que todos se calassem. Esse anel não é só um objeto. É a chave para um mundo que foi esquecido. O brilho ao redor dela aumentou. E, de repente, o chão sob seus pés tremeu, como se uma fenda estivesse se abrindo entre eles. Ele sentiu uma onda de calor e um arrepio percorrer sua espinha. Mas o que aterrorizou Lucas foi a revelação que surgiu como uma explosão. Você é metade. Metade o quê? A palavra mal conseguiu sair de sua boca. Metade do que nossa mãe era. Uma guardiã de segredos. Eu carreguei esse fardo durante anos. O ambiente pulsava. E no fundo, ele percebeu que Sofia estava em choque. Sua expressão retorcida entre a dúvida e a incredulidade. E de repente, com um movimento rápido, Aline tirou algo do bolso. Um medalhão que parecia pulsar com uma luz própria. Isso é o que eles querem, ela disse, olhando para os homens de terno, cujas faces agora estavam emburecidas de ódio. Uma briga invisível estava prestes a começar, e a vida deles nunca mais seria a mesma. Isso não é possível, Lucas gritou, sua cabeça girando com a ideia insana. Ele queria acreditar que tudo era um pesadelo, algo que poderia acordar. Mas quando olhou de volta para Aline, o medalhão em suas mãos começou a brilhar ainda mais intensamente. Neste momento, o terceiro homem na equipe de terno jogou-se à frente deles, gritando com um olhar frenético. Aline, não! Eles não podem saber! O choque tomou conta dele e a confusão cresceu. Lucas ergueu as sobrancelhas. Mas antes que pudesse perguntar, o homem continuou. Ela não deve ouvir isso. Com essas palavras, uma onda de energia explodiu entre eles. O chão parecia se dividir, e em um instante, tudo o que Lucas conhecia se desfez. A multidão gritou. As sombras nas faces dos homens de terno se tornaram mais sombrias, e ele finalmente percebeu o que estava em jogo. Todos os olhos estavam fixos em Aline. Mas não era exatamente isso que ele sentia. Aquelas declarações devastadoras criaram uma fissura, uma batalha de realidades que eles nunca sonharam vivenciar. E ali, como em um filme, foi como se o tempo tivesse parado. O peso da verdade agora pairava sobre eles. O que mais estava escondido? Os ecos de uma verdade devastadora retumbavam em sua mente. Aline era algo muito além do que ele poderia imaginar. Mas as implicações disso, ele estava prestes a perguntar o que isso significava, quando um clarão ofuscante rompeu do medalhão, e uma sombra negra apareceu, moldando-se em uma forma humana. Lucas ficou chocado. Era uma figura familiar, uma mulher que ele conhecia bem, a mãe dele. Mas não era a mãe que ele lembrava. Ela estava mais jovem, com uma força que parecia emanar da própria terra, e os olhos dela brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Lucas, ela chamou, e sua voz reverberou como um trovão. O que você faz aqui, Aline? Você não deveria estar exposta a isso. Aline tremeu. Mãe, você nunca... Sim, a mulher interrompeu. Fui forçada a me esconder. O que você não sabe é que você não apenas é metade do que a sua mãe era, mas também metade do que eu sou. O choque fez Lucas dar um passo para trás. Você é? Uma guardiã, a mulher completou, sua expressão grave. E a Aline é a chave, que pode salvar ou destruir. Mas o tempo está se esgotando. Os homens de terno avançaram de novo, mas Lucas sentiu um novo peso. Mãe, isso é tudo uma armadilha, não é? Ele olhou para Aline, que estava paralisada, e lançou um olhar desesperado para Clara, que estava a um passo de se afastar. Lucas, ela chamou, com os olhos cheios de terror. Isso não pode ser real. O peso da revelação estava pesando sobre eles. O que mais estava escondido? O que ele realmente era? E o que significava tudo isso? Nesse instante, uma explosão ocorreu, e a realidade se contorceu ao redor deles. A cidade parecia viajeira. As paredes ganhavam vida. O futuro se desenrolava diante deles, e a única certeza era que nada que ele acreditava saber matou a verdade que estava prestes a ser revelada. O passado e o futuro colidiam, e o destino deles estava em jogo. O caos tomou conta,
e Lucas ficou ali, perdido entre memórias e revelações, sem saber que mais mentiras aguardavam para se desvelar. O caos tomou conta, enquanto a energia parecia zumbir no ar. Lucas estava em um turbilhão, perdido entre as revelações e a urgência da situação. Aline encarava a mãe, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e medo. Mãe, como você pôde nos abandonar? Como pode estar aqui agora? A voz de Aline tremia, cada palavra carregada de dor. A mulher à frente deles respondia com uma serenidade que contrastava com a tempestade em torno. Vocês não sabem o que está em jogo, e eu precisei me proteger. Mas antes que pudesse acabar a frase, os homens de terno avançaram. Lucas instintivamente se colocou entre Aline e a ameaça. Não! Parem! O que vocês querem com ela? Sua voz disparou cheia de determinação. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens fez um gesto, e a cidade pareceu desmoronar. Uma onda de energia negra explodiu entre eles, e o chão se partiu. A multidão gritou, e tudo na realidade parecia oscilar. Lucas caiu de joelhos, sentindo-se incapaz de compreender o que estava acontecendo. E foi nesse momento que uma nova verdade surgiu. Uma mulher, surgindo da escuridão, apareceu entre os destroços, seu olhar fixo em Aline. Você não é a filha que eu esperava. A voz era familiar, e uma corrente de choque percorreu Lucas. Era a mãe dele, mas não a que ele conhecia. Era a mulher que tinha tantos segredos, que sempre se escondeu nas sombras. Você me traiu! Aline gritou, e as palavras pareceram atravessar o ar, cortantes como faca. Me deixou como uma mendiga, e agora aparece aqui como se tudo estivesse bem? Eu fiz isso para te proteger. A mulher respondeu, a voz ecoando com um poder que fez o ar vibrar. A tensão era palpável. Lados se opuseram. Então o golpe veio. Aline! Gritou Clara, que estava paralisada, a angústia em seu rosto se misturando com confusão. Ela não é quem você pensa, você é uma ilusão. A multidão começou a murmurar, e Lucas notou que os olhares se transformaram. As pessoas se afastavam, como se algo as repelisse. O lugar agora cheirava a medo e choque. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sentindo-se mais perdido do que nunca. Aline olhou para ele com desespero. Lucas, a verdade que você não sabe é que nossa mãe teve um pacto que poderia nos destruir. Você também é parte disso. O chão tremia sob eles, e o ambiente estava saturado de tensão. A linha entre a realidade e o desconhecido começava a se desfazer mais ainda. Os homens de terno, que pareciam ameaçadores, estavam paralisados enquanto a revelação se desdobrava. É verdade! A mulher misteriosa agora olhava diretamente para Lucas. E tudo o que você acreditava sobre mim e sobre o legado está errado. Com um movimento brusco, ela ergueu a mão, e dentro de um lampejo de luz, um medalhão apareceu, com um brilho que ofuscava tudo ao redor. Este é o legado que trazemos. E Aline pode ser a chave, mas também a praga que pode soltar as criaturas que estão adormecidas. O coração de Lucas disparou. Como assim a praga? Uma onda de pânico subiu, e a ideia de que Aline poderia ser tanto um salvador quanto uma maldição fez tudo parecer uma guerra. Ele queria correr até ela, mas o medo o paralisava. Todos nós somos peças, Lucas. A mãe dele continuou, sua voz agora mais calma, mas com um peso descomunal. Mas Aline e você têm um poder que nem imaginam. O vínculo entre vocês é o que pode mudar tudo. Não posso acreditar que você é parte de tudo isso, Aline exclamou, sua voz subindo em desespero. Precisamos descobrir a verdade. Lucas argumentou, mas estava perdendo a esperança. Precisamos entender. A multidão, que era apenas espectadores, agora estava a par da verdade. E estavam cavando um abismo entre eles. O que significava tudo aquilo? O que Aline realmente era? A sensação de fim pairava no ar.
e com ela uma nova pergunta apareceu. A verdadeira história da mãe de Lucas, aquela mulher que ele tanto admirava, estava prestes a mudar. E nesse instante, algo macabro deformou a realidade, e Lucas percebeu que estava prestes a descobrir que talvez, no final das contas, ele não fosse o que pensava ser. A reviravolta se aproximava, e o destino deles estava prestes a se entrelaçar de uma forma que mudaria tudo, para sempre. O caos tomou conta, enquanto a energia parecia zumbir no ar. Lucas estava em um turbilhão, perdido entre as revelações e a urgência da situação. Aline encarava a mãe, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e medo. Mãe, como você pôde nos abandonar? Como pode estar aqui agora? A voz de Aline tremia, cada palavra carregada de dor. A mulher à frente deles respondia com uma serenidade que contrastava com a tempestade em torno. Vocês não sabem o que está em jogo, e eu precisei me proteger. Mas antes que pudesse terminar a frase, os homens de Terlo avançaram. Lucas instintivamente se colocou entre Aline e a ameaça. Não, parem! O que vocês querem com ela? Sua voz disparou, cheia de determinação. E então algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, e uma onda de energia negra explodiu entre eles. Lucas caiu, sentindo seu coração disparar. A multidão gritou, e ele ficou paralisado sem saber o que fazer. E foi nesse momento que tudo mudou. O céu escureceu, e uma sombra se projetou sobre a cidade. Lucas ergueu os olhos e viu, não muito longe, uma enorme criatura alada descendo, suas asas batendo como trovões. Era feita de pura escuridão e parecia ter se alimentado do próprio medo da multidão. Não! O que é isso? Aline gritou, agarrando o braço de Lucas com força. Ele não tinha palavras para responder. O terror estava estampado no rosto de todos. A criatura ousou com um estrondo, e a terra tremeu sob seus pés. Era como se uma força primordial tivesse sido liberada. As emoções flutuavam, misturando esperança e desespero no ar. O que estamos esperando? Clara gritou, tentando gritar sobre o caos. É por isso que eles estavam atrás de você, Aline, a mulher misteriosa sussurrou. Você é a única que pode impedi-la. Impedir o quê? Lucas perguntou, seu coração batendo enquanto a criatura se agachava, admirando suas presas. Antes que a mulher pudesse responder, a criatura abriu a boca e lançou uma onda de energia, atingindo o chão. O impacto fez Lucas ser arremessado para trás, colidindo contra uma parede. Ele sentiu a dor atravessar seu corpo enquanto a visão se turvava. Cercados pela escuridão, tudo o que Lucas pôde fazer foi olhar em volta. Aline tentava se manter em pé, os olhos fixos na criatura, que agora parecia mais um monstro dos pesadelos. Lucas, me escuta. Eu não sei como, mas você precisa liberar o meu poder. É a única maneira. Liberar o poder? O que ela queria dizer? A cabeça dele girava, e a chegada da criatura parecia uma manifestação de tudo o que ele temia. Desesperado, ele olhou para Aline. O olhar dela carregava uma intensidade que o desarmava. Assim que se esforçaram para se reerguer, a mulher que se dizia mãe de Aline gritou. Vocês precisam juntos. Apenas unindo forças vocês conseguirão controlá-la. Caso contrário. Nesse instante, a criatura lançou outra onda de ataque, e Lucas viu o cenário mudar. O chão começou a trincar, sendo engolido pela escuridão. O tempo parecia desacelerar. Então um grito cortou o ar. Era Sofia, que havia sido empurrada pela multidão. Lucas, não! Você não pode confiar nela. Sua voz estava cheia de angústia, mas era tarde demais. Aline se virou. Você não entende. Eu sou mais do que uma mendiga. Eu sou parte de algo maior, do legado da nossa mãe. A criatura rugiu, e de alguma forma, aquilo despertou algo dentro de Lucas. Ele sentiu a energia fluir, calor pulsando em suas veias. Ele não sabia o que fazer. Mas Aline estava ali, ao lado dele. Nesse momento, tudo fez sentido. Com a criatura entre eles, Lucas sentiu uma conexão. Vamos fazer isso juntos, ele disse, enfrentando a imensidão diante deles. Ambos estenderam as mãos, e o poder entre eles se entrelaçou.
Mas algo terrível aconteceu. Um dos homens de terno, em um momento de desespero, gritou: "Ela nem é sua irmã. Você é o verdadeiro monstro." As palavras cortaram como um golpe. Lucas tremia, não acreditando no que ouvia. Aline olhou com horror. O coração dele disparava. O que isso significava para tudo o que acreditava? A pressão aumentou ao redor. A criatura rugiu ainda mais alto, e a tensão entre eles crescia. O tempo parecia se estagnar, e Lucas se deu conta. Ele não era quem pensava. Mas a pergunta ecoava em sua mente: quem sou eu de verdade? As sombras pareciam se agitar, e no momento em que Aline ergueu a mão, tudo desmoronou. Uma explosão de luz e escuridão. E no final daquela onda, Lucas se viu com Aline, suas mãos unidas, mas o que se aproximava os fez questionar tudo. A verdadeira natureza dela e a verdade sobre ele mesmo. E a única certeza era que nada seria como antes. A energia pulsava entre Lucas e Aline. Uma conexão que desafiava tudo o que eles pensavam saber. O caos continuava ao redor deles, mas havia algo mais poderoso em ação. Quando Aline estendeu a mão e tocou o medalhão, uma onda de luz irrompeu, ofuscando as sombras que ameaçavam se aproximar. O ar estava elétrico. "Lucas, agora!" A linha entre o passado e o presente estava prestes a se romper. Ele sentiu a força da verdade dentro dele. Ele e Aline eram mais do que irmãos. Eram guardiões de um legado esquecido. Era hora de aceitar o que eram. O universo parecia aguardar. Os homens de terno hesitaram, enquanto a luz deslumbrante iluminava o espaço, fazendo-os recuar. A multidão, antes aterrorizada, agora observava em um silêncio sufocante, entre a dúvida e a esperança. Clara gritava algo, mas sua voz se perdia no tumulto, abafada pelo rugido da criatura que se erguia diante deles. Lucas respirou fundo, cada batida do seu coração ressoando com a determinação que agora ardia em seu peito. "Estamos juntos", ele afirmou para Aline, e ao dizer isso, a essência do que eram se manifestou. Um poder ancestral cresceu entre eles, uma chama que iluminava a escuridão. Nesse instante, algo mudou. A aura ao redor de Aline se intensificou, mudando o cenário ao seu redor. A criatura na frente deles hesitou, como se reconhecesse aquela força. "Vocês não conseguem escapar", um dos homens de terno rosnou, mas sua voz tremia. "Vamos, agora!" Aline comandou, seus olhos brilhando com uma determinação cristalina. Lucas segurou firme a mão dela, e juntos eles canalizaram a energia que emanava de seu vínculo. A luz explodiu, envolvendo a criatura em seu resplendor, puxando todo o medo e a escuridão para longe. O chão tremia, mas seus corações batiam no mesmo ritmo, uma sinfonia de coragem. Uma onda de poder irrompeu entre eles, e a criatura soltou um grito estrondoso. Quando a luz finalmente se dissipou, o que restou foi um vazio, uma paz que nunca haviam conhecido. Os homens de terno estavam paralisados, e a multidão, antes em pânico, começou a aplaudir. O medo se transformara em admiração. Lucas olhou para Aline, e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Conseguimos!" ela exclamou, a voz trêmula de alívio e alegria. Aline parecia mais forte, mais viva. A conexão entre eles era inquebrável. Era um laço que nenhum segredo poderia apagar. Clara se aproximou, um sorriso confuso no rosto. "Como você fez isso?" Mas Lucas sabia a resposta. Era a força do amor, da família, que havia prevalecido. Por um instante, tudo parecia certo, tudo fazia sentido. Então, como um feixe de luz, a mãe de Aline surgiu novamente. "Vocês são mais fortes do que sabem. Mas isso não é o fim. A jornada apenas começou." Suas palavras ecoaram no ar, trazendo uma nova dimensão ao que estavam vivenciando. Lucas e Aline trocaram olhares, um entendimento silencioso passando entre eles. Havia muito a descobrir, a explorar. E muitas perguntas ainda estavam sem resposta.
O legado deles não era apenas sobre poder, mas sobre um futuro que os esperava. Quando a multidão começou a se dispersar, pessoas pararam para abraçá-los, gratidão refletida em seus rostos. Mas Lucas sabia que o verdadeiro caminho estava apenas começando. Havia profundezas na história de sua mãe que eles precisavam desvendar. Ele se virou para Aline, que ainda segurava o medalhão brilhante. Estamos juntos nessa, certo? Para sempre, ela respondeu. E assim, embora o caos estivesse se acalmando ao seu redor, a verdadeira aventura parecia apenas ter se iniciado. E você, que está aqui lendo essa história, não pode ficar de fora dos próximos capítulos. Precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das histórias que vem por aí. Esmague o botão de like para ajudar a alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível para nossa comunidade. Deixe suas reações e teorias sobre o que vem a seguir na seção de comentários. Quero saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desse grupo fantástico.